Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o seu Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte. Claro, hoje, quinta-feira, para falar muito de futebol, especialmente pela rodada número 4 do Campeonato Gaúcho. Rodada número 4 que teve ontem à noite a vitória do Esporte Clube Novo Hamburgo, uma vitória muito importante, aquele chamado jogo de 6 pontos, o Novo Hamburgo vencendo a equipe do Caxias no Estádio do Vale pelo placar de 2-1. Os gols todos no segundo tempo, o primeiro gol marcado pelo Éder Paraguai, aliás, o primeiro gol como profissional do Éder Paraguai, e o segundo gol do Fred, o Fred que retornou esta temporada junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo. O Fred marcou de cabeça após um cruzamento da direita do lateral direito Osvaldir. No final do jogo, o Caxias descontou de penalidade máxima aos 44 minutos do segundo tempo. Antes disso, o Novo Hamburgo teve a chance de tentar o terceiro ou quarto gol, teve bola na trave do Juninho, teve chance com o Hector Bustamante, mas enfim, foi uma boa atuação do Esporte Clube Novo Hamburgo, uma atuação convincente. O Noia agora que não perde há 3 jogos, e com a vitória de ontem, o Esporte Clube Novo Hamburgo agora é o 4º colocado do Campeonato Gaúcho. Claro que faltando ainda os 2 jogos do desdobramento da rodada número 4 do Gauchão, o Novo Hamburgo dividindo a liderança do Gauchão ao lado do Grêmio, ao lado do Caxias e ao lado do Pelotas. O Novo Hamburgo nos critérios, o 4º colocado do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que teve ontem também o empate do Internacional. O Internacional, com a sua equipe titular do Odair Hellmann, buscava uma vitória no estádio Antônio Davi Farina. O Internacional venceu o jogo até os 35 do segundo tempo, com gol do Nico Lopes. Aos 35 do segundo tempo, o Inter teve a chance de ampliar, com Rafael Sobis cobrando penalidade máxima. O goleiro do Veranópolis defendeu, no rebote o Rafael Sobis chutou no travessão, e cerca de 2 minutos depois, num contra-ataque armado por Juba, ex-jogador do Esporte Clube Novo Hamburgo, o jogador Rafael Macena empatou o jogo para o Veranópolis que jogou praticamente todo o segundo tempo com 10 jogadores, teve um jogador expulso após a agressão ao jogador William Potker, que fraturou o nariz. A equipe do Grêmio jogando hoje à noite na Arena. O Grêmio que teve na última segunda-feira o retorno dos titulares. O Grêmio venceu bem ao Juventude pelo placar de 3-0 e hoje, com uma equipe mista, jogará alguns titulares, alguns reservas. O Renato ainda não definiu oficialmente a equipe. Às 21h15 na Arena contra o São Luís de Juí. O São Luís treinado pelo Paulo Henrique Marques. O São Luís que é uma das equipes que estão hoje na chamada zona de rebaixamento. Também ontem à noite pelo Campeonato Gaúcho, o Clube Esportivo Aimoré, jogando lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, ficou no 0-0 com a Avenida. O Aimoré treinado pelo Gelson Conte contra o Avenida do treinador Fabiano Darks, o Maninho. O Aimoré teve as melhores oportunidades do jogo, o goleiro do Avenida foi o grande destaque, bola na trave, mas enfim, a bola não entrou, mas o Aimoré com esse resultado segue aí dentro do chamado G8, o Aimoré no momento o 7º colocado do Campeonato Gaúcho, mas porém invicto a equipe Índio Capilé, sem dúvida nenhuma, uma grande campanha do Aimoré. Também ontem à noite, pela rodada número 4 do Campeonato Gaúcho, o Pelotas recebeu o São José no estádio da Boca do Lobo em Pelotas. Jogo que teve muita chuva, problema de iluminação, a energia elétrica caiu 2 vezes, o jogo recomeçou e o Pelotas venceu ao São José por 1-0. O Pelotas, então, na 3ª colocação nos critérios no Campeonato Gaúcho. Portanto, então, nessa rodada número 4, ontem, Veranópolis e Inter 1-1, Novo Hamburgo 2-1 no Caxias, Pelotas 1-0 no São José e Aimoré
0-0, ou melhor, Avenida e Aimoré, 0-0 lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Uma média baixa nesses 4 jogos do Gauchão ontem, apenas 6 gols. A média, aliás, que tem caído rodada por rodada. Hoje, pelo Gauchão, além de Grêmio e São Luís, às 21h15 na Arena, teremos às 19 horas no estádio Alfredo Jaconi, jogo que começou há poucos instantes, Juventude e Brasil de Pelotas. A classificação do Gauchão no momento com os resultados da quarta-feira. O Grêmio lidera nos critérios do Campeonato Gaúcho com 7 pontos, tem 2 vitórias, saldo positivo de 7. Em segundo lugar, o Caxias, a primeira derrota do Caxias no campeonato. O Caxias também tem 7 pontos, também tem 2 vitórias e é saldo positivo de 3. Em terceiro lugar, o Pelotas, com 7 pontos, 2 vitórias, saldo positivo de 1. Em quarto lugar, com a mesma pontuação dos líderes, o Novo Hamburgo do Bolívar, 7 pontos, 2 vitórias e saldo negativo de 2. Em quinto lugar, o São José de Porto Alegre com meia dúzia. Em sexto lugar, também com meia dúzia, a equipe do Aimoré. O São José tem 2 vitórias e o Clube Esportivo Aimoré apenas 1 vitória. Em sétimo lugar, uma surpresa negativa. O Internacional, que não vence há 3 rodadas, é o 7º colocado com apenas 4 pontos. E fechando hoje o chamado G8, o Juventude de Caxias do Sul com 3 pontos. Em nono lugar, o Veranópolis com 3. Em 10º lugar, o Avenida com 3. Em 11º lugar, na zona de rebaixamento, o São Luís com 2. E em 12º lugar, com 2, a equipe do Brasil de Pelotas. Lembrando que o São Luís, que joga hoje na Arena diante do Grêmio, na próxima terça-feira, às 20h30, será o adversário do Novo Hamburgo, o próximo desafio do Noia no Gauchão. Próxima terça, portanto, São Luís e Novo Hamburgo. Novo Hamburgo buscando um bom resultado para se manter dentro do chamado G4, G8, ou seja, o grupo de classificação. Estes os jogos, então, deste meio de semana do Campeonato Gaúcho. Lembrando que a equipe colorada, depois do empate do Veranópolis, joga na próxima segunda-feira. Segunda-feira, no estádio Beira-Rio, às 20 horas, o Inter recebe ao Brasil de Pelotas. E o Grêmio, depois do jogo de hoje, diante da equipe do São Luís, no próximo domingo, o jogo da TV, às 17 horas, em Caxias do Sul, no Centenário, tem Caxias e Grêmio. Eu vou pedir agora para a nossa produção, para o Pedro e para o Christian, o favor de 2 imagens do jogo de ontem do Esporte Clube Novo Hamburgo, valorizando então essa vitória do Noia. Aí então o gol marcado aí pelo Fred, o Fred comemorando aí com a galera, um dos gols anilados ontem à noite. Um nosso agradecimento à assessoria de imprensa aí do Novo Hamburgo, através da Helenise Martins. E a outra imagem do jogo de ontem, a comemoração aí de um dos gols anulados. Aparece ali o Juninho, o Hector Bustamante, o Novo Hamburgo aí festejando muito esse importante resultado dentro do Campeonato Gaúcho. Vamos falar um pouco agora também de Libertadores. Libertadores da América que conheceu nesse meio de semana seus primeiros classificados já para a segunda fase, a fase preliminar. Fase preliminar essa que também terá a participação das equipes brasileiras, terá a participação da equipe do São Paulo e também terá a participação do Atlético Mineiro. A segunda fase da Libertadores, o que interessa para nós brasileiros, lembrando que Atlético Mineiro e São Paulo terão que passar por 2 fases preliminares, a fase 2 e a fase 3, para ingressar na fase de grupos essas que já tem a presença do Grêmio e do Internacional. Na fase 2 da fase preliminar, o Atlético Mineiro enfrenta o Danúbio do Uruguai e o São Paulo vai enfrentar a equipe do Tajeres, o Tajeres da Argentina. Os grupos da Libertadores da América, que foram definidos em sorteio no último mês de dezembro, terá a participação de 8 equipes brasileiras. No grupo A, o River Plate da Argentina, o Internacional, o Alianza Lima e o vencedor do confronto do G4, o G4 aí que pode ser a equipe do São Paulo, pode ser também a equipe do Tajeres da Argentina. Um desses adversários poderá ser o adversário do Internacional na rodada de abertura, no dia 6 de março, na rodada de abertura da fase de grupos da Libertadores. No grupo B é o grupo do Cruzeiro, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Emelec do Equador, o Huracan da Argentina e também o Deportivo Lara da Venezuela. No grupo C teremos a presença do Olímpia do Paraguai, do Sporting Cristal do Peru,
do Godoy Cruz da Argentina e também do Universidade Concepción do Chile. No grupo D, outra equipe brasileira, a equipe do Flamengo. O Flamengo, o Peñarol, o LDU de Quito, do Equador, e também um representante da Bolívia, o Bolívia 2. No grupo E, o Nacional do Uruguai, o Cerro Porteño do Paraguai, o Zamora da Venezuela e uma equipe vinda da repescagem, essa equipe que poderá ser, por que não, o Atlético Mineiro. No grupo F é o grupo do Palmeiras. Tem o Palmeiras, do Filipão, o São Lourenço da Argentina, o Júnior Barranquilla da Colômbia e uma equipe vinda da repescagem. No grupo G é o grupo que tem o Boca Juniors, o vice-campeão da Libertadores, o Boca, o Atlético Paranaense, o Jorge Wilstermann da Bolívia e o Deportes Tolima da Colômbia, o Atlético Paranaense, aí, campeão da Copa Sul-Americana. Apenas como destaque, ontem pelo Campeonato Paranaense, na Arena da Baixada tivemos clássico ontem pela rodada número 4 do Paranaense. O Atlético em casa perdeu para o Coritiba pelo placar de 2-1. E o grupo H é o grupo do Grêmio. O Grêmio é o cabeça de chave do grupo H. Teremos também a Universidade Católica do Chile, o Rosário Central da Argentina e mais uma equipe vinda da repescagem. O Esporte na TV vai para um breve intervalo, depois vamos continuar falando muito sobre futebol gaúcho e também sobre futebol internacional. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV da noite de hoje, quinta-feira, falando hoje muito de futebol gaúcho e também muito de futebol internacional, relembrando a rodada de ontem do Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo venceu bem ao Caxias pelo placar de 2-1 no Estádio do Vale. O Internacional apenas empatou em 1-1 com o Veranópolis. O Pelotas venceu por 1-0 o São José e o Avenida fez
o Avenida ficou no empate com o Clube Esportivo Aimoré 0-0. Hoje tem Juventude Brasil e também Grêmio São Luís. Grêmio São Luís que começa às 21h15 na Arena. Falamos antes de Libertadores da América e também vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que terá vários representantes do Brasil, entre eles o Bahia. O Bahia que na primeira fase da Copa Sul-Americana, lá no mês de março, enfrenta ao Liverpool do Uruguai. Também teremos outros representantes do futebol brasileiro envolvidos com a Copa Sul-Americana, como a equipe do Santos. A equipe do Santos, o Santos que enfrenta o River Plate do Uruguai, o Chapecoense que enfrenta o União La Calera do Chile, e o Racing da Argentina recebe a equipe do Corinthians. O Fluminense enfrenta ao Deportivo Antofagasta do Chile e o Botafogo enfrenta a equipe do Defensa e Justiça da Argentina. Estes os confrontos dos brasileiros pela Copa Sul-Americana. Mas estávamos falando muito de futebol gaúcho que terá uma boa novidade para os torcedores do Vale dos Sinos, porque neste primeiro semestre de 2019 teremos o retorno do Sapucaense, do Grêmio Esportivo Sapucaense, também conhecido como Rubro Negro da Terra do Zou, ou também conhecido como Sapo. O Sapucaense que começou no final do ano passado, com aquelas chamadas peneiras, a retomada das categorias de base, as categorias de base do Sapucaense envolvidas com a Copa Pequeno Gigante em Campo Bom e também com a Copa Cidade Verde em Três Coroas, e o mais importante, com o retorno da equipe profissional, a equipe profissional que se prepara para a chamada Terceirona Gaúcha. Quem está conosco agora, nesse momento, no Esporte na TV, para falar muito de Sapucaense, já esteve aqui conosco em outra oportunidade, é o auxiliar técnico do Sapucaense, o Kleber Borges. Muito boa noite, Kleber. Boa noite, Daniel. Boa noite aos amigos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de poder estar vindo mais uma vez aqui para falar um pouco mais do nosso trabalho lá. Seja bem-vindo ao Kleber, e quem também está conosco aqui é o Fernando Agostini, o treinador. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui falando com vocês e falar um pouco do trabalho do Grêmio Esportivo Sapucaense. Kleber, primeiramente falando das categorias de base, no segundo semestre do ano passado, o Kleber esteve aqui conosco, inclusive aqui no Esporte na TV, foi o primeiro programa esportivo que falou do retorno do Grêmio Esportivo Sapucaense. O Sapucaense já colhendo bons resultados na categoria de base, nessas competições de verão, em especial na Copa Pequeno Gigante de Campo Bom e também em Três Coroas, Kleber. Isso, Daniel. Nós tivemos essa retomada a partir de agosto lá no Sapucaense, né? E em Três Coroas a gente conseguiu levar 4 categorias. A gente levou 2 categorias sub-19 para lá. Uma delas caiu fora na primeira fase e a outra caiu fora na semifinal. Ficamos com o 3º lugar. E também tivemos a sub-17, que foi muito bem na competição. Infelizmente não passou da primeira fase, porque pegou o Progresso, que é uma grande equipe, né? Atual vice-campeão gaúcho, perdeu nos pênaltis para o Internacional. E também pegamos o Detroit aqui de Novo Hamburgo, Estância Velha, né? Do nosso amigo Valdo, ali do Rômulo, que é o treinador. E é uma equipe que foi vice-campeã do Juvenil B, aí, então um grupo muito difícil, mas a nossa equipe se portou bem. Também levamos uma sub-15, e agora a gente fez um período de avaliação, estamos com muitos meninos lá, o Sapucaense realmente tem um nome muito grande, e atrai, tem o trem ali do lado, né, a estação próxima, e atrai muita gente. Para esse ano a tendência é crescer muito, Daniel, e amigos que nos ouvem, né? E fazer um grande trabalho de continuidade nas categorias de base e, com certeza, também promover muitos jovens para a equipe profissional. Que coisa boa. E Fernando Agostini, que esteve aqui em outra oportunidade no programa, foi no mês de dezembro, junto com o nosso diretor de esportes, o Valdir Eisman. Fernando, e essa retomada aí do Grêmio Esportivo Sapucaense, como é que está essa questão já dos amistosos, da preparação, também dessa peneira, que recentemente houve uma peneira envolvendo jogadores de 16 a 24 anos, até porque a Terceirona Gaúcha envolve uma competição que é competição sub-24.
É isso, Daniel. Realmente a terceira ela vai continuar com o mesmo modo do ano passado, uma equipe sub-24, né? E pode a 4 acima da idade. Então é um projeto, sabe quem se resolveu voltar ainda o ano passado, em agosto, a gente começou esse projeto através do Alex Samborja, que assumiu a coordenação do Sapucaense, tanto na parte profissional como na base. A gente começou montando um grupo, né? E desse grupo a gente conseguiu tirar jogadores interessantes. Agora, no início desse ano, também a gente fez uma avaliação deu mais de 100 atletas, né? Isso é importante, como o Kleber falou, o Sapucaense tem um nome, é uma equipe que já teve na primeira divisão, uma equipe que já jogou Copa do Brasil, é numa localização muito boa aqui na Grande Porto Alegre, então a gente está com uma base muito boa. Agora a gente está trabalhando, a comissão técnica, junto com a direção, para montar um grupo competitivo. Pegamos uma chave, ao meu ver, uma chave difícil, sabemos das dificuldades, mas com muito trabalho, muito empenho, a gente espera cada passo, buscar a classificação e depois, porque não sonhar com coisas melhores. E tu já tens assim o nome de algum dos adversários do Sapucaense na primeira fase? Eu sei que na primeira fase da terceirona, se não estou enganado, são 7 equipes e se classificam 4 para a segunda fase. Isso, inclusive a gente já tem a sequência, posso passar aqui em primeira mão dos primeiros jogos. A gente estreia dia 23 contra o Novo Horizonte, né? Clássico, o Novo Horizonte de Esteio, isso. Será um clássico metropolitano, hein? Isso, depois a gente já sai no dia 30 contra o Real em Capão. Né? Depois a gente retorna para jogar em casa contra o 12 horas, sai para jogar contra o Guarani de Bagé, voltamos para jogar contra o Santa Cruz e encerramos a primeira fase contra o Rio Grande em Rio Grande. Olha só, Kleber, então equipes tradicionais aí na chave do Sapucaense, o Sapucaense que é tradicional aqui na Grande Porto Alegre, mas o nome do Rio Grande, do Guarani de Bagé e o Santa Cruz. E o Santa Cruz, que até pouco tempo atrás estava na primeira divisão do futebol gaúcho, o Santa Cruz hoje na chamada terceirona. Realmente. E essa situação de ser uma competição sub-24, ela torna os jogos muito equilibrados, né? Mas a gente está fazendo um trabalho com bastante humildade aí, escolhendo os jogadores assim, com bastante cuidado, gente que vai vir para realmente somar na competição, né? E a gente está acreditando muito no potencial. Então é um trabalho de simplicidade, um trabalho de humildade, de muita verdade, de olho no olho com os atletas, né? E a gente acredita que também o Sapucaense tem uma torcida muito forte, né? Que vai comparecer nos jogos, estão participando lá, estão tirando informações. Eu acredito que a gente vai ter as dificuldades dentro de campo igual todo mundo, mas eu acredito que a nossa força de vontade, superação, vai fazer com que a gente realize um ótimo campeonato. Eu vou pedir para a nossa produção, para o Pedro e para o Christian, o favor então de algumas imagens aí que a produção separou do Grêmio Esportivo Sapucaense. Não sei se o Pedro já tem condições. Eu vou pedir então para o Kleber comentar essa foto aí. Essa foto foi na terça-feira agora, a gente fez uma pré-apresentação do grupo que iniciou os trabalhos nessa semana. Aí tem alguns atletas ainda em teste, né, que foram, nessa peneira que tu falou, Daniel, teve alguns que foram pré-selecionados para participar de um período dentro do grupo. E nós temos também aí uns 7, 8 atletas que estiveram em Três Coroas com a gente, que a gente está, nesses primeiros dias, dando uma observada melhor. E tem alguns atletas aí que são do grupo que vão permanecer com a gente, né? E tem algum atleta nesse grupo que é do projeto Nossa Barca? Não, nessa equipe profissional aqui não. A gente tem 4 atletas lá do projeto Nossa Barca que estão fazendo parte da categoria Sub-20. Sub-20 que alcançou um ótimo resultado lá em Três Coroas, hein? Isso, e também temos aí, estamos na expectativa de poder jogar o Gauchão Sub-20 também, né? A gente está iniciando conversas aí com empresários, com os pais, com as famílias, de uma forma muito simples. É um campeonato muito caro, né? E a gente precisa da ajuda de todo mundo para poder participar desse campeonato. Tá certo, eu vou pedir outras imagens aí. E esta aí, Fernando? Essa foto acho que foi em Três Coroas lá. O Kleber pode falar melhor. O Kleber conhece sobre, mais, né? Esses meninos aqui, o da direita é o Leonardo Sauer. Daí nós temos ali do lado dele, aquele de bigode ali, eu esqueci o nome do menino, treinou com nós lá. O outro pequenininho teve uma lesão, Daniel. Bom jogador, o Torres, ele se apresentou também essa semana com o grupo principal, mas não está conseguindo treinar. Vai precisar fazer uma ressonância magnética. E o outro é o lateral esquerdo, também não me lembro o nome. A gente essa levou foto é em Três Coroas, essa? Em Três Coroas. A gente levou só 80 atletas, né? Então fica difícil lembrar o nome de todo mundo. Lembrar o nome dos 80 aí. Mas que legal. E essa última foto agora, o Kleber vai comentar, né? Essa foto aí eu estou segurando o troféu do terceiro lugar lá de Três Coroas e também a medalha, né?
uma competição que tinha 22 equipes, a gente colocou A e B, e para nossa grata surpresa, e minha em particular, né, de poder chegar numa semifinal contra o Vasquinho, lá de Portão também, que eu trabalhei bastante tempo, muitos meninos trabalharam comigo. Então, triste por não chegar na final, mas feliz pelos resultados alcançados, né? Terceiro entre 22 é um bom lugar. É um né? ótimo resultado. O Vasquinho que chegou na final e foi superado pelo Guarani de Camaquã nas penalidades. Aí. Exatamente, isso mesmo. E Fernando Agostini, um pouco aí da tua biografia no futebol, o pessoal que está acompanhando o esporte na TV, assim, para tomar conhecimento um pouco da tua biografia junto ao futebol como treinador e também como jogador. Hein? Eu joguei até os 32 anos, né? Rodei um pouquinho aí pelo esse mundo da bola, tive época boa. Joguei em São Paulo, Ituano, joguei no Rio de Janeiro, também América, rodei aqui no estado Lajadense, enfim, rodei com Santa Catarina e depois a gente acabou com 32 anos também, acabei machucado. Jogava em qual posição? Centroavante. Centroavante, daí. Isso, época boa, assim, quando eu estava no Ituano, em São Paulo, assim, na época eu estava despontando e acabei... Jogou o Paulistão da Série A1 daí. Isso, inclusive jogava aí o Fernando Gaúcho na época, né? Eu jogava mais de lado daí, porque o Fernando Gaúcho na época era o top na época, né? Saiu do Guarani. Mas aí eu tive uma lesão grave na época, acabei voltando, aí acabei rodando segunda, terceira. Aí acabei tendo. A esposa também acabou ganhando um filho, e na época eu acabei largando, porque chegou um momento que a gente pegou muitos clubes pequenos e no final do mês muitas vezes a gente não conseguia receber. E assim, a questão de treinador começaste faz pouco tempo? Olha, graças a Deus, faz pouco tempo as coisas aconteceram. Em 2015 eu recebi um convite, daí eu já vim estudando para dirigir uma equipe amadora. A gente acabou conquistando todos que era campeonato e depois jogamos um campeonato especial de amador também. Qual é que é a equipe? O Baracão de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. A gente conquistou também o título. Eu tinha Sandro Sotile, Patrício, ex-grêmio, Felipe, ex-náutico. Patrício hoje que é o auxiliar técnico do Bolívar no Novo Hamburgo. Isso. Então esses caras que começaram a me motivar mais, falaram que eu tinha tudo. Tu tem postura, eu acho que tu tem que seguir. E aí, através desses campeonatos amadores, essas campanhas boas, veio o convite para ser auxiliar do profissional do esportivo em 2016, onde eu trabalhei com o Badico. Ali chegamos no quadrangular final. Por um gol a gente não superou o Caxias subiu. Daí eu recebi o convite para trabalhar no Guarani de Camaquã, onde a gente trabalhou o Sub-20, o Kleber falou. Fizemos a melhor campanha até hoje de toda a história, na época temos 10 jogos consecutivos. E num jogo atípico, numa semifinal, em 15 minutos tomamos 3 gols. E depois em casa revertemos para 2-0 e caímos fora. Aí trabalhei lá no profissional também. Aí trabalhei no Sapucaense, né, em 2018, segundo semestre. Tive no Brasil de Farroupilha e agora, através do Alex, recebi novamente o convite para estar no Sapucaense. Então faz 2 anos e meio aí que eu estou no ramo de treinador e graças a Deus as coisas estão acontecendo. E Kleber, assim, a ideia é trabalhar com quantos jogadores no grupo profissional do Sapucaense? A ideia no grupo profissional, a gente está vendo ainda, Daniel. Vai depender muito daquilo que a gente puder. A nossa grande vantagem ali, na verdade, o Fernando pensa nos 27, 28, né, Fernando? Mais ou menos isso, por aí. no máximo 30 atletas. Porque como a gente tem uma base forte, né, então qualquer coisa a gente tem meninos alojados ali, tem jogadores jovens, e a gente espera que eles estourem, a gente espera que eles façam uma boa participação, para a qualquer momento também subir, né? Essa que é a intenção. Fernando, o nosso tempo aqui no Esporte na TV está se esgotando. Os objetivos do Sapucaense, primeiramente, passar de fase e lá na frente brigar pelo acesso? Essa é a ideia quando a gente começou esse projeto junto com o Alex, né? O primeiro passo era retornar o clube. E por isso que a gente começou... A chamada retomada. Como eu digo, a gente plantou a sementinha juntamente com o Kleber, o Luan, preparador físico, também o Eduardo Raup. A gente plantou a sementinha, começamos um trabalho sem disputar nada e começamos a trabalhar com a base. Deu sucesso, aí esse ano decidimos ir profissional. Então agora o primeiro passo é buscar a classificação na primeira fase, onde 7 equipes classificam 4. E como você citou bem, equipes tradicionais como Santa Cruz, Guarani de Bagé, o próprio Real eliminou Pelotas na Copinha. O Real que fez boa campanha na última Copinha. Manteve a base, reforçou, então a ideia é classificar. Depois sim, depois que a gente classificar, a gente vai sonhar passo a passo. São mata-matas daí. Isso, claro que a gente sonha, né? A gente sonha em buscar esse acesso, a gente vai trabalhar para isso, mas ciente das dificuldades. Tá certo, então. E em 30 segundos, as tuas considerações finais aí. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer ao clube também, o Sapucaense, por abrir as portas, ao Alex mais uma vez, a minha comissão técnica, o Kleber, o Luan, o Eduardo Raup, o Edinho Roupeiro, o Júlio Massagista, agradecer também o Darcy Machado, que é um cara que colabora muito comigo. Enfim, agradecer a oportunidade, parabéns pelo programa, espero estar muitas vezes aqui
E esperamos estar aqui depois de algumas vitórias do Sapucaense. É isso aí, esperamos sorte ao Sapuca na Terceirona Gaúcha. E Kleber, então, em 30 segundos, aí, agradecendo a presença de vocês, as tuas considerações finais. Deixar um abraço para todos os amigos, né? Todas aquelas pessoas que torcem pela gente. Um beijo para minha esposa que está assistindo, senão eu apanho 2 vezes, né? Porque uma já é certo, né? Então, se a gente não se comporta, tem mais uma surra depois. Mandar um abraço para os nossos atletas, nossa comissão. Deixar um abraço para o seu Valdir também. A gente quer vir. O seu Valdir sempre fala que aqui é o santuário, né? Então, no final, Fernando, nós vamos fazer uma força para trazer o troféu aqui e mostrar para ele, né? E que nós possamos trazer boas informações do Sapucaense sempre para vocês. Obrigado pelo carinho teu que está sempre acompanhando a gente aí, dando bastante força. É isso aí, então, Kleber, agradecendo mais uma vez a participação do Fernando e do Kleber do Sapucaense, falando no Valdir, aí um abraço para o Valdir aí que está em uma praia do litoral norte, retomando o esporte na TV na próxima segunda-feira. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.